Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A nossa saudação a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Estamos chegando ao vivo aqui diretamente de Brasília com mais um Além da Notícia. E que bom chegar aí até onde você está, na sua casa ou em outros ambientes agora, acompanhando a programação da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso Além da Notícia de hoje vai tratar do tema que naturalmente todos estamos imersos nele. Coronavírus. Porém, vamos hoje abordar aqui dois aspectos bem preciosos e detalhadamente. Tenho certeza que você vai gostar. O tema do nosso programa de hoje traz-nos dois convidados que vão abordar a temática, porém cada um com um aspecto dela. Eu já quero cumprimentar neste começo de programa o Dr. Gáudio de Paula, advogado trabalhista com atuação destacada junto ao TST, ao STF. Bem-vindo e boa noite, Dr. Gáudio. Boa noite, eu fico muito feliz e muito honrado de estar aqui com todos. Dr. Gáudio tem outras atribuições aqui que vou mencionar daqui a pouco na sequência do nosso programa. Mas eu quero também cumprimentar nesse instante, não está aqui fisicamente, mas está bem perto de nós, diretamente de sua casa, o Dr. Antônio Fernandes Toninho Costa, é secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Dr. Antônio Fernandes Toninho Costa, bem-vindo, boa noite. Muito grande e agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos também. Eu já faço aqui a seguinte introdução neste nosso programa de hoje. Olha, começa o mês de abril tido como crucial para o Ministério da Saúde quanto ao controle da curva de subida do coronavírus. A insistência das autoridades técnicas é que a quarentena e o isolamento social é a melhor e a mais eficaz medida de combate ao espalhamento do vírus. O grupo que mais preocupa a classe médica é o das pessoas idosas a partir dos 60 anos. Esse é o principal grupo de risco, junto com pessoas que tenham outras doenças pré-existentes. Todavia, há uma segunda preocupação, que se não bastasse a primeira, também incomoda demais aos brasileiros: a economia. O nosso programa de hoje pode ser dividido, portanto, aqui em duas partes. Uma voltada para os idosos e a outra para as medidas econômicas que o governo vem tomando para salvar as empresas e os empregos. E para começar o nosso programa de hoje, eu já gostaria de chamar aqui a nossa conversa, aproveitando que está conosco diretamente de casa, o Toninho Fernandes ou Antônio Fernandes Toninho Costa, secretário nacional da Pessoa Idosa. E com muito prazer eu gostaria já de ouvi-lo, Toninho, e já trato também com toda a intimidade, viu? Gostaria de ouvi-lo quanto às medidas que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a sua Secretaria da Pessoa Idosa estão tomando as medidas para ressaltar esse cuidado com a pessoa idosa. Logo que nós recebemos esse impacto dessa pandemia no país todo e no mundo todo, as primeiras providências foram tomar de iniciativa de resguardar aqueles idosos que estão nos abrigos, que estão no que nós chamamos hoje de as IRPIs, que são as instituições de longa permanência. Então, as primeiras providências foi de fazer com que a vacinação chegasse a essas entidades. Fizemos um grande movimento com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais da pessoa idosa em todo o país, também com todos os secretários de saúde, com os prefeitos, para que isso pudesse acontecer. Nós estamos acompanhando desde o começo do período da vacinação e já podemos dizer que quase que 90% desses abrigos em todo o Brasil já estão com seus idosos vacinados. A outra parte são campanhas que o próprio Ministério da Saúde está fazendo para que os idosos, que é o público vulnerável nessa pandemia, tomem mais cuidados, né? E em seguida, nós começamos a trabalhar a outra parte, que é a parte de tentar levar para essas entidades um financiamento para que elas pudessem, nesse momento de dificuldades, ter alguma cobertura por parte do governo federal. Essa parte nós estamos ainda em planejamento para executar por esses dias, e hoje nós temos quase 2.000 entidades que abrigam esses idosos no Brasil todo, em diferentes lugares, e a complexidade
muitas das vezes é que nos dificulta chegar até cada abrigo desse. Mas a nossa meta, pelo Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, através da ministra Damares, é fazer com que chegue a essas entidades, em primeiro lugar, os atendimentos, em especial alimentação, os equipamentos de proteção individual, muito importante, até para os profissionais que trabalham nesses abrigos. Então, essas são as primeiras providências já em andamento, já tomadas, e com um grande retorno. E nós esperamos que isso venha acontecer ao longo dessa semana e até a outra, para que esses abrigos tenham toda a nossa cobertura por parte do governo federal. Toninho, eu estou aqui com uma pesquisa que foi feita na China e que diz o seguinte: os dados mostram que as pessoas infectadas lá na China e as que vieram a óbito, a média de idade era de 68 anos e a idade média das pessoas infectadas que foram curadas de 51 anos. Esse dado aqui mostra que o fator de risco realmente faz a diferença na luta contra essa doença. Nós temos hoje quantos idosos no Brasil nessa faixa etária a partir dos 60 anos? Olha, nós estamos vivendo um momento muito interessante no nosso país, que é uma reflexão de todo mundo, que é o crescimento da população idosa no quanto ao envelhecimento, a expectativa de vida. O próprio IBGE já mostrou o ano passado que os idosos já estão vivendo a partir de 77 anos. Então, esse público, como está crescendo muito, é claro que aparecem com esse crescimento um cuidado especial, em especial nesse momento que nós estamos vivendo nas pandemias. Esse público é o público especial que nós temos que cuidar. Mas há aqui notícias no nosso país e a pandemia não está chegando só aos idosos, ela está chegando também aos jovens. Então, esse cuidado tem que se estender a toda a população. Nós temos notícia no Rio Grande do Norte que um jovem de 26 anos foi a óbito. No Rio de Janeiro, um com 36, outro em São Paulo com 48, 42, estão indo a óbito. Então, de formas que o coronavírus, nesse momento, pela mutação de chegada ao país, ele não está verificando muita idade, não. Por isso que é preciso ter muito cuidado. É claro que as pessoas idosas são acometidas de outras enfermidades, é um público mais vulnerável, né? Então, nós temos que ter cuidado em todas as faixas. Temos notícia também que crianças estão sendo contaminadas pelo vírus. Então, o cuidado tem que ser geral. Por essa, a nossa preocupação, a ministra Damares tem falado muito do ciclo de vida, a preocupação com a criança, com o jovem, adolescente e os nossos idosos. Na primeira parte aqui da nossa conversa, eu percebi que o senhor tocou também nesse assunto da questão, uma tensão com a questão econômica do idoso. Quais os dados que se tem da qualidade de vida ou dos recursos de vida que o idoso tem? A questão da saúde, a questão comunitária e a questão econômica. Como vivem a maioria dos idosos hoje no Brasil, quando a gente trata dessa idade aí acima dos 60? Nós temos um dado importante. 75% dos nossos idosos, eles estão na rede SUS. E 25%, a 20%, a 15%, estão com seus planos de saúde. Mas há uma deformidade muito grande no nosso país, porque os planos de saúde para a pessoa idosa são com preços exorbitantes. E com essa crise que nós estamos vivendo, a tendência desses planos de saúde é tentar fazer uma grande negociação para que os idosos tenham mais oportunidade de ter acolhida nesses planos de saúde. Mas hoje nós estamos vendo a valorização do Sistema Único de Saúde, está tendo um enfrentamento enorme em todo o país, e se não fosse pelo SUS, nós não teríamos assim um enfrentamento tão gigantesco como está acontecendo. Eu dou exemplo, o Equador, que não tem nenhum sistema de saúde, as pessoas estão morrendo na rua, não tem atendimento, e aqui no nosso país, o Sistema Único de Saúde está acolhendo com muita tranquilidade, ainda não está tendo uma superlotação a essa população. Os idosos, ele tem controles, né? O governo federal tem em muitos municípios os CRAS, os CREA, a própria secretaria nossa criou o programa Viver, Envelhecimento Ativo e Saudável. Então, nós estamos tentando fazer aquilo que a Organização Mundial de Saúde já preconizava no ano 2000, quando já apontava o crescimento do envelhecimento no nosso país. Infelizmente, não houve, por parte dos governos anteriores, uma tentativa de começar um trabalho
de fazer pelo menos cumprir o Estatuto do Idoso, que foi o grande marco e é o grande marco de defesa da pessoa idosa no nosso país. Então agora há um despertamento. O idoso agora, com essa pandemia, infelizmente, ele está tendo um cuidado especial. Mas esse cuidado já deveria ter acontecido a partir do ano 2000. A situação dos idosos, a maioria vive em aposentadorias, estão muitas das vezes acometidos em violência. Essa violência tem acontecido nos lares, ela não acontece na rua. Nós não vamos ver nenhum idoso apanhando na rua, mas eles têm sofrido violências nos lares, em especial por conta dos chamados consignados, onde muitas das vezes os idosos são levados com seus cartões para fazer esses financiamentos, o que acaba, no final, tornando uma violência. Além da outra violência que nós podemos apontar, que é a violência do abandono, o abandono efetivo, que é muito evidente no nosso país. Seria a minha próxima pergunta. Existem dados quanto à forma como vivem os idosos no Brasil, por exemplo, os que vivem sozinhos, os que vivem acompanhados, os que vivem em família inteira ou com algum outro tipo de companhia? É porque algo que agora está preocupando muito também, a gente já percebeu algumas notícias, é quanto ao medo, ao pânico em pessoas idosas por causa das notícias e que vão diretamente ao idoso devido aos dados estatísticos também da doença. Há um modelo novo, né, que nós estamos enfrentando, que é o modelo que a filha sai para trabalhar, o filho sai para trabalhar, e quem está cuidando dos filhos, dos netos, são os avós. Né? Isso é um fator importante. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que esses idosos não tenham a oportunidade da empregabilidade, de ter novos empregos, de ter novas oportunidades, seja no lazer, seja na cultura, seja em todos os sentidos, e isso é um ponto que a nossa secretaria, desde a partir do ano de 2019, tem apontado como meta para fazer com que os nossos idosos consigam ter a inclusão e, acima de tudo, autonomia, para que eles possam ter uma vida melhor. Essa é a nossa vontade, é a vontade do governo federal, é a vontade da ministra Damares. Mas ainda muita coisa precisa fazer. E precisamos trabalhar, em especial, a família, porque é no seio familiar que há a melhor acolhida das nossas pessoas idosas. Nini, uma última pergunta. Há alguma orientação especial que o Ministério está dando, e a sua secretaria, claro, obviamente, às casas de idosos, aos lares de idosos, aos asilos onde vivem também essas pessoas? Eu queria fazer, aproveitando essa oportunidade, desse convite maravilhoso que vocês me fizeram, apenas me pedir desculpa, porque eu estou na minha casa, eu também sou idoso, né? Claro que eu estou fazendo com que as prerrogativas da minha proteção à saúde aconteça. Eu gostaria de fazer um apelo, o apelo que o nosso Ministério está fazendo para todo o Brasil. As igrejas católicas, elas têm um poderio muito forte nas comunidades, que nesse momento possam acolher em cada município seu uma ajuda, levando o alimento para essas entidades, as entidades de abrigo, nós chamamos de LPIs, que são instituições de longa permanência. Fazendo isso, o que está acontecendo agora? Como as pessoas não estão saindo de casa em muitos lugares, já está faltando alimento nesses abrigos. Então, nós precisamos fazer uma grande campanha, e eu faço aqui um chamamento, através dessa oportunidade que a gente tem, na Canção Nova, de fazer com que as igrejas possam trabalhar em suas comunidades alimentos, e esses alimentos sejam levados para alguma pessoa, de preferência um profissional de saúde, para essas entidades. Elas estão precisando, nesse momento, de alimentos. A outra parte, o Ministério já está providenciando para fazer chegar o necessário a essas 2.000 entidades em todo o nosso país. Esse é o apelo que eu faço, e agradeço já essa oportunidade de estar aqui nessa noite com vocês. Que agradecemos muito, obrigado também, um bom trabalho, especialmente para a sua secretaria, para este ministério que tem acompanhado, que tem se debruçado para cuidar da pessoa idosa em nosso país. Foi um prazer, Toninho, boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado e até a próxima oportunidade.
Até a próxima. Nós conversamos, gente, com o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Antes da gente sair para o intervalo neste bloco, eu vou trazer aqui a palavra da doutora Juliana. Ela também fala especialmente sobre esse cuidado que temos que ter com a pessoa idosa. Depois da palavra da doutora Juliana, a gente vai direto ao intervalo e já volta aqui na sequência do Além da Notícia. As nossas vovós ficarem quietinhos em casa, protegidos, porque nós também precisamos estar atentos que algumas pessoas podem estar sem a sintomatologia da doença, mas se saírem de casa, elas transmitirão a doença da mesma forma. Esse é o momento, pessoal, em que nós ainda precisamos ter um pouquinho de paciência. Alguns grupos de medicamentos, eles estão sendo testados, mas é preciso ainda ajustar essa dose com as diferentes idades dos pacientes. Nós também precisamos lembrar que alguns desses medicamentos, eles podem agir de formas diferentes. Aqui no Brasil ou em países da Europa, dos Estados Unidos, da China, nós ainda vamos precisar ter um pouquinho de calma com tudo isso que está acontecendo. Esse é o momento em que nós precisamos nos unir. Eu, você, todos os nossos amigos, a nossa família, nós estamos todos no mesmo barco, mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus está conosco. Se você tiver alguma dúvida, eu posso tentar te ajudar. Você pode mandar um e-mail para jvargasroriz@yahoo.com.br. Muito obrigado à doutora Juliana, que é cirurgiã dentista, especialista em saúde coletiva e saúde da família, deixando até o seu e-mail aí para quem quiser também qualquer orientação. Olha, gente, o nosso número de WhatsApp, DDD 61 3363 4729, vai aparecer aí agora. Com este número de WhatsApp você pode participar do programa. Já na volta, destaque para a questão econômica e tudo aquilo que o governo vem fazendo para amenizar também agora a preocupação do trabalhador e das empresas. Voltamos já. O nosso Além da Notícia de hoje está abordando os reflexos dessa pandemia no Brasil. E um deles, naturalmente, e que todos nós agora estamos muito atentos, é a questão econômica. Pois é sobre isso que agora vamos falar aqui no nosso Além da Notícia. Dr. Gáudio, já o apresentei no comecinho do programa, mas faço questão novamente aqui de trazer o Dr. Gáudio de Paula, autor de diversas obras, entre as quais Imunidade Jurisdicional em Matéria Trabalhista, e o senhor também é fundador e diretor-secretário da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho. Bom, já vou pedir ao senhor, fique muito à vontade. Desde o começo, quando o Brasil começou a se debruçar sobre essa questão da crise, os primeiros gestos da pasta econômica foram gestos já no sentido de ir amenizando os problemas do trabalhador. E como a gente falava aqui agora há pouco sobre a pessoa idosa, eu me lembro já da antecipação do 13º salário, primeira parcela em abril, segunda parcela em maio, alguns outros aspectos também, o abono salarial. Bom, o que o senhor destaca, já a gente vai entrar em outras questões, como medidas importantes adotadas pelo governo a partir desse meado de março? Claro, bom, nós estamos diante, não há dúvida, de um dos mais intrincados e complexos dilemas e desafios do nosso tempo, não é? Muitos têm considerado esse o evento mais catastrófico desde a Segunda Guerra Mundial. Por isso, dada a complexidade, magnitude, enfim, efeitos desse evento, nós temos que considerar, na maneira de enfrentá-lo, uma série de frentes, de perspectivas, e no âmbito das relações de trabalho, das relações econômicas, nós estamos, não há dúvida, também diante de um desafio ingente, enorme. Muito bem, o nosso governo federal tentou reproduzir, de certo modo, aquilo que outros países também fizeram, Então, liberou linhas de crédito para as empresas em dificuldades, inclusive para pagamento de folha, pagamento dos salários, isto é. Depois também estendeu a mão, embora isso tenha se materializado só mais recentemente, para os trabalhadores informais, que de uma hora para outra passaram a, enfim, não contar mais com uma fonte de subsistência importante, e por isso foi necessário conceder a eles um auxílio. E no âmbito específico, vamos dizer assim, das relações de emprego, daqueles que estão empregados e em vias de eventualmente serem desligados, dispensados, o governo aprovou essencialmente duas principais medidas provisórias, que foram as medidas provisórias 927,
não é? E 936. 936, aliás, foi aprovada ontem, foi publicada ontem, não é? Já produziu efeitos, já passou a produzir efeitos desde ontem. A medida provisória 927, entre outros destaques, nós poderíamos lembrar, trouxe algumas formas de flexibilização para tentar preservar os postos de trabalho, entre as quais nós podemos, talvez, lembrar da questão do teletrabalho, não é? Hoje, em muitas atividades profissionais, sobretudo aquelas que envolvem, enfim, atividades intelectuais, essa possibilidade é bastante factível, não é? No caso do nosso escritório, por exemplo, todos os advogados que trabalham conosco estão trabalhando à distância. Todas as nossas reuniões, tivemos uma hoje, são feitas à distância. É perfeitamente possível. Pois bem, as regras em torno do teletrabalho foram flexibilizadas para que as empresas pudessem contar com essa possibilidade mais rapidamente. Da mesma forma, eu tenho respondido com muita frequência a perguntas, consultas de empresários sobre a possibilidade de concederem férias. E a medida provisória 927 franqueou, concedeu esta oportunidade mediante uma redução expressiva do aviso prévio de férias. Não é? Esta notificação, no caso das férias individuais, deveria ser de 30 dias. E com essa medida reduziu-se para 48 horas. Então, para aquelas empresas que ainda veem alguma luz no horizonte de curto prazo, conceder essas férias pode ser uma medida interessante. Não é? Férias coletivas, da mesma forma, banco de horas, compensação de jornada. Na medida provisória 927, há uma série de pontos em que se procurou dar maior flexibilidade a essas relações, com esse objetivo evidente de tentar preservar esses postos de trabalho. E para concluir, em relação a essa medida recentemente aprovada, a MP 936, nós tivemos aqui, sobretudo, dois principais avanços que eram sentidos como omissões importantes, né? Questões que já deveriam ter sido enfrentadas na medida provisória anterior e que finalmente vieram a ser endereçadas agora. Concretamente, a situação envolvendo a possibilidade de diminuição da jornada com a correspondente diminuição do salário, o que pode ser feito em dadas circunstâncias, até mesmo por acordo individual direto, tá? E uma segunda possibilidade importante é a da suspensão do contrato de trabalho. Tá? O contrato de trabalho fica suspenso e aí não se paga salário nesse período, mas o governo dá a sua cota à parte, concedendo a essas pessoas o seguro-desemprego. Eu vou fazer o seguinte, o nosso repórter aqui de Brasília, vou pedir à nossa equipe que antecipe agora o VT, ela ultrapasse o que estava programado. O senhor já tocou nesse assunto importante. Vou pedir que a nossa equipe agora traga o VT do nosso repórter aqui de Brasília, detalhando justamente esses pontos, porque eles são realmente importantes agora para uma análise e um entendimento melhor, detalhadamente com a presença do senhor aqui, de como ficam, como está sendo proposto para que o emprego e o salário do trabalhador não sofram tanto nesse momento. Vamos acompanhar. Com a medida provisória, as empresas vão poder negociar com os funcionários a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. Mas, para preservar a renda do trabalhador, o governo vai pagar a diferença. A redução pode ser de 25%, 50% ou 70%. Nesses casos, o seguro-desemprego poderá ser requisitado pelo trabalhador. É o seguro que vai complementar o salário no mesmo percentual, obedecendo o valor máximo da parcela, que é de R$ 1.800 por mês. O cálculo é feito com base na média salarial recebida nos últimos 3 meses. A contrapartida exigida é que o empregador assegure o emprego, no mínimo, pelo mesmo período em que a redução durou. Ou seja, se ficar 2 meses parados, o empregado terá assegurado pelo menos mais 2 meses de trabalho quando a jornada for restabelecida. Manter empregos, trazer tranquilidade para as pessoas e, em conjunto, empregados e empregadores chegarem a um consenso com um auxílio fundamental por parte do governo. Com as medidas anunciadas, os setores que estão parados no momento terão mais uma alternativa para não fecharem as portas de vez. É que eles poderão acordar a suspensão dos contratos de trabalho diretamente com os empregados.
Nestes casos, o governo vai pagar integralmente o seguro-desemprego, mesmo a quem não teria direito a esse benefício no momento. Essa medida vale para as empresas com renda bruta anual de até R$ 4.800.000. As empresas com receita superior que aderirem ao programa pagarão obrigatoriamente 30% dos salários durante a suspensão e o empregado receberá 70% do seguro-desemprego para complementar a renda. Vou deixar que o senhor fique livre para fazer qualquer comentário sobre essa reportagem, depois eu tenho já algumas perguntas aqui. Perfeito. Bom, muito bem. Então, como dizia, essa medida provisória tentou suprir o silêncio que foi deixado, essa lacuna que foi deixada pela primeira tentativa do governo de regular essa questão na medida provisória 927. Pois bem, o que nós temos aqui? Mais uma vez, uma tentativa de oferecer uma espécie de colchão, aí, de uma rede de proteção, e nesse caso com uma intervenção importante do Estado, concedendo um benefício que, nesse caso, assume essa feição de seguro-desemprego. Então, posso fazer uma pergunta? Claro. Essas propostas aqui apresentadas nesse instante, nessa nova medida provisória, elas dão um lastro de fato para que as empresas não demitam e que haja esse consenso entre empresa e trabalhador. O governo está apresentando uma boa proposta? Então, eu diria o seguinte, é uma primeira sinalização. Não é? Nós realmente estávamos carentes de alguma indicação nesse sentido. Não é? Essas medidas ainda são vistas por muitos especialistas como tímidas, no sentido de que nós vamos certamente precisar contar com uma intervenção mais abrangente. O Estado certamente vai ter que propor medidas que ofereçam um nível de proteção ainda mais acentuado. Isto é, o Estado vai ter que arcar com um pouco mais ainda. Exatamente. Não é? Basta ver que em outros países as medidas alcançam um valor, em muitos casos, superior a 1 trilhão. Anunciou-se hoje na Espanha um valor de mais de 1 trilhão de reais. O Estado vai ter que conceder isso em diferentes frentes, a título de linhas de financiamento, empréstimos, mas também para pagar esses benefícios. Para instituir, é fundamental que nós tenhamos um programa de renda mínima. Claro que a sustentabilidade econômica disso tem que ser sopesada, porque há outras frentes relevantes, como a própria frente da saúde, que não pode ser deixada de lado. Mas certamente no âmbito das relações de trabalho, até por conta do fato, do que nós estimamos que, infelizmente, essa pandemia talvez demore um pouco mais. E, por isso, esse período que foi pensado, por exemplo, a suspensão do contrato de trabalho aqui é por um período máximo de 60 dias. A redução da jornada com a respectiva redução do salário, no máximo 90 dias. Então, nós estamos estimando aí um período de 3 meses, no caso da redução de jornada, por exemplo, com salário, e talvez isso não seja suficiente para que nós possamos voltar efetivamente para o trabalho com alguma segurança. Pergunto para o senhor que lida diretamente todos os dias com essas questões. Já tem havido desemprego? Já tem havido esta busca de consenso entre empresas e trabalhadores neste primeiro momento agora? O senhor já percebe isso? Então, quando se instalou, vamos dizer assim, de maneira mais evidente a crise no nosso país, por conta da pandemia, houve, vamos dizer assim, num gesto de desespero de muitos, medidas precipitadas, a meu juízo, e diversos empregadores acabaram por dispensar trabalhadores, sobretudo aqueles relacionados a segmentos mais diretamente afetados, como o segmento de bares e restaurantes. Eu soube, por exemplo, que o empresário que é dono de uma grande rede, uma cadeia de restaurantes, casas de carne, enfim, hambúrgueres, dispensou 600 pessoas aí no correr dessa semana. Soube também que uma empresa de turismo dispensou mais de 2.000 pessoas. Isso tudo ocorrendo aí nos últimos dias. Então, são segmentos mais diretamente afetados. Nos Estados Unidos, só por conta do coronavírus, nós tivemos mais de 10 milhões de desempregados, só por conta disso. Então, estima-se que no nosso país, infelizmente, os números devem se elevar expressivamente. Já há, infelizmente, dispensas ocorrendo e essas medidas podem ajudar, não há dúvida, mas seguramente não vão resolver, mesmo os problemas mais graves. Infelizmente, vai ser necessário fazer mais.
Muito bem. Olha, daqui a pouquinho nós vamos voltar, nós vamos trazer exemplo, por exemplo, de outras partes do mundo, o que estão fazendo por lá. O senhor já mencionou aqui a Espanha, já mencionou os Estados Unidos, vou trazer um outro exemplo europeu. Mas também no próximo bloco, tenho certeza que vai te interessar você agora. A gente está percebendo uma ação muito grande do governo, do próprio parlamento, a respeito de questões que envolvem o nosso dia a dia. O aluguel, o pagamento da escola, o pagamento de uma conta de água, de uma conta de luz. A gente vai abordar essas questões já já. E se você tiver alguma questão aí também que queira submeter ao Dr. Gáudio, por favor, mande para o nosso número de WhatsApp, que já está aí. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui no Além da Notícia. Estamos falando sobre os reflexos desta pandemia na economia. Converso com o Dr. Gáudio, que está aqui comigo nos estúdios. Dr. Gáudio, a gente tem uma porção de perguntas das pessoas que estão em casa. Eu tenho outra porção de perguntas aqui. A gente está avançando no programa rapidamente. Eu vou pedir um comentário do senhor sobre esses R$600 que já foram aprovados pelo Congresso, já foi sancionado pelo presidente. E já se sabe que até o dia 10... aqueles trabalhadores ou aquelas pessoas que já estão cadastradas no Bolsa Família receberão, até dia 10, receberão os R$600. Mas há uma gama de outros informais no Brasil que não sabemos ainda como é que vão receber, porque é necessário um cadastro deles ainda. Essa também é mais uma das dificuldades em meio à crise, né? Sem dúvida nenhuma. Nesse caso, nós temos dificuldades de diferentes tipos, não é? Nas naturezas. Em primeiro lugar, uma dificuldade operacional, não é? Como fazer com que esse dinheiro chegue com segurança a essas pessoas e com agilidade, não é? Depois, mapear aqueles que são de fato elegíveis, aqueles que de fato teriam direito a esses recursos, para não desprover outros, não é? E em terceiro lugar, nós temos aí um desafio que é o desafio de médio e longo prazo, não é? O que fazer com essas pessoas depois que essa pandemia se encerrar? Em algum momento isso vai acontecer, não é? Porque elas vão precisar ser reinseridas. Nós estamos falando de um contingente enorme de pessoas, de trabalhadores. 25 milhões de pessoas. E essas pessoas precisam ser, de alguma maneira, reintroduzidas na economia, não é? Isso também vai ser um desafio a ser enfrentado no momento próprio. Dr. Gáudio, tenho aqui a seguinte informação. O Ministério da Cidadania com o Ministério da Economia estão trabalhando conjuntamente para lançarem uma forma via online em que as pessoas informais poderão ir ali se cadastrar para terem acesso a esses R$600. Todavia, a plataforma está sendo construída neste momento. Nos próximos dias, ela estará disponível para que as pessoas ali façam o cadastro e sejam analisadas pelo Ministério da Economia se de fato elas têm direito a esses R$600. É uma informação importante que nos chega aqui também. E eu tenho dúvidas do nosso povo. Por exemplo, e boa noite para Isalci de Barbalha. Diz assim, Ceará. Boa noite, tudo bem com vocês? Gostaria de saber por que o ministro não libera o FGTS total de todos os trabalhadores para impulsionar a economia. Olha, isso é uma questão que está sendo colocada por muitos, né? Os recursos do FGTS se destinam a dar ao trabalhador uma espécie de garantia, não é? Para o momento em que ele é colocado numa situação de desemprego involuntário. Então, a rigor, esses recursos são destinados para essas situações específicas. Mas em diversos casos envolvendo calamidades públicas, já foi flexibilizada essa possibilidade para que o trabalhador, de fato, pudesse sacar esse dinheiro. Eu imagino que, em algum momento, nós vamos ter alguma medida franqueando aos trabalhadores o acesso a esses recursos em maior ou menor medida. Então, eu imagino que isso esteja sendo estudado pela equipe econômica no momento em que nós estamos falando. Bom, assim como a equipe econômica estudou e resolveu fazer o quê? Prorrogar a declaração do imposto de renda para o dia 30 de junho, mas vai manter ao início das restituições para o mês de maio. 2 bilhões de reais serão depositados para idosos e portadores de doenças graves. Uma medida sensível. Não há dúvida, não há dúvida. E essa é uma palavra de ordem hoje, né? Sensibilidade, que ao lado de uma outra também fundamental, que é solidariedade, devem orientar os nossos dirigentes, as pessoas que estão à frente desses processos de tomada de decisão. Vamos agora para Francisco Beltrão, no Paraná. Alvaci diz assim, eu era trabalhador registrado e ganhei as contas no dia 21 de março por causa do coronavírus. Quais são meus direitos? Tenho direito aos R$600? Bom, sendo ele trabalhador registrado, eu posso presumir que ele está se referindo a uma relação de emprego formalmente reconhecida nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT. Portanto, eu entendo que esse trabalhador
obviamente, não é privado de nenhum dos seus direitos às verbas rescisórias, ou seja, aviso prévio, 13º proporcional, 13º adquirido, férias proporcionais, assim como também a multa de 40% do FGTS, a meu juízo. Claro que, a depender das circunstâncias em que houve a dispensa, pode-se alegar o que a gente conhece como força maior. Aí, por exemplo, o FGTS poderia ser reduzido pela metade. Mas, em tese, ele não perde nenhum dos direitos se ele foi dispensado nessas circunstâncias. Doutor Gaudio, eu tenho aqui a Sueli, ela é de Samambaia, no Distrito Federal. Em suma, a pergunta dela ela foi bastante extensa, mas ela quer saber, de fato, se... Ela sabe que a situação é difícil, mas se não está faltando mais efetividade e agilidade do governo para tranquilizar empresas e empregados. Então, essa medida provisória que nós tivemos publicada ontem foi uma das respostas aguardadas por muitos com certa ansiedade. E eu tenho dito, Ronaldo, que a semelhança do que ocorre com o enfrentamento das questões sanitárias relacionadas a essa pandemia, qualquer demora para fazer uma intervenção por parte aqui do governo pode resultar em um descontrole. Países que demoraram para tomar medidas de isolamento mais intensas padeceram, como no caso da Itália, mesmo da Espanha, Estados Unidos. Então é necessário respostas ágeis, por isso eu concordo inteiramente com essa intervenção. Nós temos que demonstrar isso com agilidade, responder rapidamente. Me parece que a 936 é uma resposta não tão ágil quanto talvez fosse desejável e é uma resposta ainda insuficiente, mas já é uma primeira sinalização importante. Eu fico pensando o quanto é complexo e difícil tudo isso também para o governo. Tem uma pessoa com quem falei hoje do Ministério da Economia, ela disse assim, nós estamos saindo daqui todos os dias, quase meia-noite, dormindo mal, para conseguir dar resposta a tudo isso que está acontecendo. Eu imagino que realmente não estão dormindo direito, né? Que os problemas são graves. Sem dúvida. Por isso, nas nossas orações, nós temos sempre que lembrar dessas pessoas que estão, nesse momento, fazendo parte desses processos de tomada de decisão, porque são pessoas que estão também com um esgotamento inegável, como tem ocorrido também com esses profissionais de saúde, estão enfrentando jornadas extenuantes. Por isso, efetivamente, é de se louvar o esforço que está sendo empreendido. Não me parece que nós possamos ter dúvida em relação ao empenho dessas pessoas quanto a essas soluções. É claro que, por conta da natural angústia que muitos trabalhadores desprovidos de fonte de subsistência se encontram, é natural que haja esse clamor. Clamor. Porque a fome também exige isso. Exatamente. A necessidade de casa também exige resposta imediata, né? Exatamente. Doutor Gaudio, a gente já percebeu algumas medidas do governo a respeito das pequenas e médias empresas, mas das micro ainda não se percebeu e se aguarda um gesto do governo imediato também, não é? A rigor, essas medidas provisórias também alcançariam essas empresas de pequeno porte, assim, microempresas, mas não há até aqui, e me parece que talvez fosse o caso de pensar efetivamente, medidas específicas. Então, por exemplo, o Lava Jato, a padaria, o mercadinho, uma oficina mecânica, que tem contingências muito diferentes de uma montadora de automóveis, de uma grande operadora de turismo, e precisam, naturalmente, receber um amparo específico nesses momentos. Eu entendo que efetivamente seria o caso de pensar com especificidade nessas questões. Eu vou fazer agora uma experiência com o senhor. Agora nós vamos até a Bélgica. O Adriano Luiz está lá e ele vai nos contar agora como é que a Bélgica economicamente também está agindo agora para lidar com essa situação. Ministras da área da saúde, políticos, economistas, todos com um só objetivo: proteger a população dos riscos de contaminação do Covid-19, mas ao mesmo tempo encontrar soluções econômicas para setores que tiveram que cessar suas atividades. Inúmeras empresas que precisam e dependem da ajuda do governo nesse momento para se manter e garantir o emprego de seus colaboradores. É nesse sentido que aqui na Bélgica, empresas e profissionais liberais que não podem mais exercer suas atividades por causa das medidas de confinamento, podem agora beneficiar de uma série de medidas da parte do governo. Entre elas, para todas as empresas
que decretaram demissão temporária de seus colaboradores, elas beneficiam de uma isenção por 3 meses de recolhimento de taxas trabalhistas, do pagamento de ICMS e até mesmo de imposto de renda. E os empregados, eles têm 70% do salário garantido pelo fundo governamental. Os trabalhadores autônomos, eles têm uma indenização de um pouco mais de 1.291 euros e para os autônomos chefes de família, 1.614 euros. Até mesmo os boletos de água e luz podem ser pagos mais tarde se a empresa comprovar que não tem como honrar o pagamento devido à crise do Covid-19. O governo belga formou um grupo de trabalho com especialistas do setor da saúde, político e economistas para montarem juntos um plano que vai acertar medidas e modalidades de como sair gradualmente do isolamento social. E esse plano será acompanhado de um plano econômico pós-crise sanitária. Há bastante semelhança no que está sendo feito aqui e lá guardando as devidas proporções. Claro. Aqui o trabalhador ganha, um autônomo vai ganhar R$600, lá 1.000 e poucos euros, R$5.000 mais ou menos. Sim, sim. Não há dúvida. As circunstâncias, de forma geral, são bastante semelhantes. É claro que esses países contam com estruturas muito diferentes do ponto de vista do tipo, enfim, de Estado que se formou nas últimas décadas aí. A economia, a solidez da economia, em algum desses casos, que talvez nos impeça de adotar medidas com essa extensão e essa abrangência. Mas não há dúvida de que podem ser exemplos inspiradores para nós. Muito bem, mais perguntas aqui que a gente quer também trazer. Olha, Maria do Rosário de Manaus: não tenho mais álibi para conscientizar meus cunhados e algumas pessoas sobre o coronavírus. Eles estão falando que isso é uma jogada política, etc. e tal. Tem outras pessoas aqui dizendo, Nico de Brasília: Ronaldo, tudo bem? Entendo que para os empregadores a possibilidade de dar férias é uma ferramenta na atual situação. Porém, muitos empregados usam férias para, por exemplo, visitarem os pais distantes. Nesse caso, sob a ótica do empregado, gozar férias não é, em época de distanciamento social, não é, digamos, saudável. É que agora é a hora de todo mundo se sacrificar. Exatamente. A questão, de fato, não é agora eu usar do meu pleno direito, mas eu agora usar na medida do possível de um direito. Exatamente. Não é? E no caso das férias, é importante lembrar que o momento da concessão das férias é definido pelo empregador no nosso país, de modo que, nesse caso, nós temos que considerar que, para manter o posto de trabalho, muitas vezes vai ser inevitável adotar essa medida, né? Mesmo que o trabalhador não possa fruir das suas férias efetivamente, porque ele vai ter que obedecer a uma medida de confinamento, né? Ou não vai conseguir viajar muitas vezes, mas é uma forma de tentar ajustar, vamos dizer assim, a atividade empresarial a essas circunstâncias. Olha, Valdiane é de Maceió, Alagoas. Ela está dizendo, ou é ele, não sei se Valdiane se é o nome masculino ou feminino, que está de aviso prévio até o dia 18 de abril. Está perguntando aqui se poderá usar o seu seguro-desemprego. Naturalmente, segundo a medida provisória, né? Sim, exatamente. A Sônia de São Paulo, capital, está dando boa noite para todos. Como ficam aqui as aposentadorias que estão em análise há mais de um ano no INSS? É aquele problema que vinha desde antes, né? Agora, certamente, tende a se agravar, até porque nós estamos diante de uma paralisação das atividades estatais e uma certa verticalização, né? Um foco aí no combate aos efeitos mais diretos da pandemia. Ok. Olha, a Maria Mendes, ela é de Montes Claros, Minas Gerais. O 13º da aposentadoria, primeira parcela, abril e segunda, maio. Tem que solicitar ou vai sair naturalmente? Normalmente? Me parece que não vai ser necessária essa solicitação, mas eu confesso que não estou a par dos atos normativos específicos. Segundo também o que eu li e entendi, já vai cair na sua conta diretamente, não é? O Givanildo, ele é de Presidente Médici, em Rondônia. Gostaria de saber quando sai o calendário do auxílio emergencial, auxílio emergência. Calendário, porque auxílio... Eu imagino que ele esteja se referindo a esse benefício que foi criado por meio dessa medida provisória. Esse calendário ainda não foi divulgado, de implementação da medida provisória, mas eu quero crer que nos próximos dias nós vamos ter esse cronograma divulgado. Dr. Gáudio, sobre as regras para teletrabalho, são as mesmas regras de quando o empregado não está em teletrabalho?
Não, na verdade há algumas peculiaridades, né? A CLT hoje conta com um capítulo próprio para tratar desse assunto e com a medida provisória 927 nós tivemos algumas alterações, algumas regras de flexibilização, né? Bom, quanto a aspectos gerais em relação à jornada de trabalho, por exemplo, em relação ao salário, não há modificações específicas, né? Considerando que no teletrabalho as atividades podem ser desenvolvidas normalmente, o trabalhador, obviamente por isso, faz jus à contraprestação da mesma forma e tem limitações de jornada. Muito bem. Doutor, a gente tem bastante questões que dizem respeito agora à preocupação do cidadão comum. Por exemplo, a gente está vendo as câmaras estaduais, no caso de Brasília Distrital, Câmara Federal, Senado, se debruçarem sobre, por exemplo, a suspensão de contas de energia, de contas de água e etc. E a gente está vendo também outras demandas. Por exemplo, olha, um desembargador aqui no Distrito Federal autorizou a redução no valor do aluguel de uma empresa em meio a essa pandemia. O desembargador entendeu que a razão do período de calamidade, em razão deste período, há um desequilíbrio financeiro na relação contratual e, portanto, a empresa tem direito a um desconto. Bom, e em meio a isso também há agora propostas diversas em várias câmaras estaduais de redução, até de suspensão temporária de contratos ou de pagamento de escolas por parte dos pais, etc. e tal. São relações que agora terão que se dar no dia a dia e o consenso vai ser um caminho, né? Inclusive hoje eu discutia com a minha esposa essa questão das mensalidades escolares e eu pessoalmente entendo que o Estado deveria editar leis que disciplinassem isso de maneira mais geral, né? Assim como também o Judiciário deveria se abster de proferir decisões mais gerais. Isso deve ser tratado casuisticamente, caso a caso, até porque uma redução, vamos dizer assim, global das mensalidades vai resultar em quê? Né? Vai resultar numa óbvia redução dos salários dos professores, né? Um dos componentes mais importantes dentro dos gastos, vamos dizer assim, de uma escola é exatamente a folha de pagamentos. Então, reduzir a mensalidade inevitavelmente vai levar à redução também dos salários. Não é? E é isso que nós queremos. É preciso ver casuisticamente. Muitas vezes a pessoa não vai ter condições de arcar com a mensalidade, pode procurar a escola e tentar sensibilizá-la quanto a essas circunstâncias. O mesmo vai se dar em relação a contratos de aluguéis, não é? E em diversos outros segmentos. Não é? Me parece que isso deve ser negociado, não é? Com bom senso, boa fé, não é? Caso a caso, respeitando a liberdade das pessoas, mas também tentando ser solidários. Né? Muito bem, olha, quero agradecer a tanta gente. Tem muitas perguntas que se repetem também. Doutor, mas tem uma delas aqui, ou muitas delas, que vieram nessa natureza. Quando isso passar, como é que vai ficar tudo? Como serão as relações? Que profundidade terá essa crise? É difícil de prever, né? É difícil prever, não há dúvida, é muito difícil. Nós estamos diante de um evento sem precedentes, ou cujos precedentes talvez não sirvam como régua para avaliar o que virá. Não há dúvida, nós teremos adiante um mundo muito diferente daquele que nós tínhamos no ano passado. Bom, e por falar em mundo muito diferente, eu quero agradecer aqui ao doutor. Foi um prazer tê-lo aqui. Nós vamos terminar de forma bem especial hoje. Doutor, mas muito obrigado, viu? Foi um prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, para mim foi uma grande honra, né, estar aqui, um grande prazer. Espero ter podido ajudar um pouco a tirar algumas dessas dúvidas das pessoas. Certamente, certamente. E a gente termina agora de forma bem humorada também e agradável com alguém que postou um vídeo bem interessante na internet, é o Marquinhos Lessa. Ele fez uma composição, ficou bonita até. É hora de refletir. É um bom pagode que a gente vai cantar e assim encerramos o nosso programa de hoje. Fique com Deus, até a próxima semana no Além da Notícia. É hora de refletir, de tentar melhorar, não dá mais pra mentir, não tem como adiar, se faltava tempo pra se dar, hoje tá sobrando, até pra rezar, na clausura de um lar, ninguém é melhor que ninguém, é o preto, é o branco, é o rico, é o pobre, é o doutor, é o nobre, não tem classe social, pra Deus todo mundo é igual, não tem classe social, pra Deus todo mundo é igual, pra que tanta vaidade?
repente a humanidade pode estar chegando ao fim. Quem é você sem poder ir à praia e no mar se banhar, sem poder se abraçar, sem poder se beijar, sem curtir um pagode com a rapaziada na mesa de um bar? Seu poder não é nada sem poder caminhar. Não tem preço que pague pela liberdade, o amor de verdade. Não tem preço que pague pela liberdade, o amor de verdade. Depois que essa praga passar e não mais contaminar, é hora de se unir, é hora de se perdoar. E sem discriminação, dá um abraço no irmão, que é pra vida melhorar, que é pra vida melhorar. Depois que essa praga passar e não mais contaminar, é hora de se unir, é hora de se perdoar. E sem discriminação, dá um abraço no irmão, que é pra vida melhorar, que é pra vida melhorar. A hora é essa, é hora de refletir. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.